Bom dia, pessoal! Hoje as atividades de vocês serão as páginas 13, 14 e 15. A da página 13, gente, é uma atividade de arte. Essa atividade aqui, olha. Temos a... Quem é essa? Quem é que sabe? Hein? Quem será? Quem será? Vou fazer a leitura, viu? Para vocês identificarem. Temos a Mônica, né, ilustrando essa personagem aí. Quem é ela? Diz assim, ó. A imagem da esquerda, nós podemos ver a obra de Mona Lisa, também conhecida como a Gioconda, e a mais notável e conhecida obra de Leonardo da Vinci. Sua pintura foi iniciada em 1503, terminando-se em 3 ou 4 anos mais tarde. Demorou cerca de quase 4 anos, né? Para terminar essa pintura. Este quadro é provavelmente o retrato mais famoso da história da arte, se não o quadro mais famoso e valioso de todo o mundo. Ao lado, temos a releitura da obra com a personagem do famoso cartunista brasileiro Ziraldo, que foi o criador da Turma da Mônica, né? Aí estamos mostrando a Mônica, né? Representando a obra da Mona Lisa. Agora é sua vez, o que tem aí embaixo, gente, diz assim: agora é sua vez, escolha seu personagem favorito da Turma da Mônica, use toda a criatividade e faça a releitura da Mona Lisa. Você vai pegar outro personagem, pode ser a Magali, Cascão, Chico Bento, Cebolinha, entre outros, tá certo? E vai refazer a leitura da Mona Lisa novamente, tá certo? Com outro personagem da Turma da Mônica. É só essa atividade da página 13. Aí vocês vão passar para a página 14, gente. Página 14 é uma atividade de português. Essa daqui, olha. Vocês vão abrir na página 14. E diz o quê? Atividade de português, né? Falando sobre a biografia de Maurício de Souza. Essa atividade tem falando um pouco o que é biografia. É um pouco sobre a pessoa, né? No caso, biografia de Maurício de Souza. Biografia falando um pouco sobre Maurício de Souza. Eu vou fazer a leitura e depois tem algumas perguntinhas para responder de acordo com o texto. Aí o texto fala o quê? É sobre a vida dele, né? Maurício de Souza, ele é sem sombra de dúvida o maior cartunista brasileiro voltado para o mundo infantil e juvenil, mas que agrada também os adultos e criadores da famosa Turma da Mônica. Maurício nasceu no dia 27 de outubro de 1935, em Santa Isabel, São Paulo, filho do barbeiro Antônio Maurício de Souza e da poetisa Petronília Araújo de Souza, e deve ter herdado de sua mãe o gosto pela arte. Aí, com o decorrer do tempo, Maurício foi criando outros personagens, como Cebolinha, Chico Bento e outros. E também iniciou a publicação de tabloides semanal do personagem Horácio Raposão, e não parou mais. Em 1963, Maurício criou, juntamente com a jornalista Lenita Miranda de Figueiredo, outra personagem denominada Tia Lenita, que passou a ser apresentada dentro de um encarte de jornal chamado Folhinha de São Paulo, e neste mesmo ano também era criado o seu personagem mais famoso, a Mônica, né? Da Turma da Mônica, inspirada em sua filha. Vocês sabiam que o nome Mônica e o nome Magali, são dois personagens da Turma da Mônica, são o nome das filhas de Maurício de Souza, tá certo? Ele escolheu para os personagens o nome das filhas dele. Aí na questão 1 diz o quê? Você já ouviu falar sobre Maurício de Souza? Você vai dizer sim ou não. Se você disser sim, você vai ter que dizer onde foi que você já ouviu falar sobre ele, tá certo? Aí a questão 2. Onde ele nasceu? Vocês conseguem identificar no texto? Vocês vão ter que procurar aí no texto onde foi que ele nasceu. Questão 3. Ele é o autor de revista de quê? Quem? Da revista Veja ou da revistinha da Turma da Mônica? Questão 4. Qual era a profissão do pai de Maurício de Souza? Era barbeiro, pedreiro ou sapateiro? Questão 5. E a profissão de sua mãe? O que é que a mãe dele fazia? Era pintora, escritora ou poetista? Tudo que marcar X, viu, gente? A questão 6. Encontre no caça-palavras os nomes dos personagens abaixo. Temos aí os personagens, né? Temos aí o Cascão, a Mônica, né? E outros personagens da Turma da Mônica. Vocês vão procurar o nome deles aí no caça-palavras que tá aí embaixo. Deixa eu virar aqui e mostrar pra vocês bem direitinho.
Temos aí, e aqui os personagens. Vocês vão olhar para os personagens e procurar o nome deles aqui embaixo no caça-palavras, tá certo? Só são 5 personagens bem simples, bem fáceis de vocês encontrar. Pintem eles com a mesma cor que vão pintar a palavra para identificar qual é, tá certo? Eu quero que vocês me mandem a atividade. E a da página 15, gente, que também é hoje, é uma atividade de história, falando sobre o dia 7 de setembro, marco de memória, né? E temos um texto, depois 5 questões para responder de acordo com o texto. O texto diz o quê? Vou fazer a leitura, presta atenção. Nos 3 primeiros anos, a contar de 1822, que foi o ano da independência, né? O 7 de setembro não tinha sido completamente aceito como o dia da independência do Brasil. A data mais importante da nação brasileira era o dia 12 de outubro, dia do aniversário de aclamação de Dom Pedro I pelo povo. Mas durante seu reinado, o reinado dele foi de 1822 até 1831, Dom Pedro I adotou atitudes autoritárias e foi perdendo popularidade. No final do seu governo, o imperador tinha poucos aliados e muitos adversários. E em 1830, com a intenção de enfraquecer o imperador e a data do seu aniversário, seus adversários promoveram uma grande festa para comemorar o 7 de setembro. Em 12 de outubro, os apoiadores de Dom Pedro I, gigante, que reivindicaram com comemorações ainda mais espetaculares e vivas ao imperador. Meses depois, em 1831, pressionado por seus adversários, Dom Pedro I renunciou ao governo. No caso, ele saiu do governo, né? Ele desistiu. Renunciou, não quis mais. Então, o 12 de outubro deixou de ser feriado nacional e o 7 de setembro passou a reinar sozinho, como o dia da independência do Brasil. Então, gente, depois de acordo com o texto, né, temos aí algumas perguntas para responder. Diz assim a primeira questão: o que aconteceu no Brasil durante o reinado de Dom Pedro I entre os anos de 1822 e 1831? E aí, tem falando no texto, né? Dom Pedro I, aí tem falando um pouco sobre essas duas datas, né? Foi o tempo do reinado de Dom Pedro. A questão 2. Durante os 3 primeiros anos do Império Brasileiro, qual era a data mais importante da nação? Durante esses 3 primeiros anos, né? Contando com 1822. No caso, 1822, 1893 e 1824. Durante esses 3 anos, qual era a data mais importante? Vocês vão colocar aí na questão 2. Questão 3. Em qual ano Dom Pedro I renunciou ao governo? Marca a alternativa correta. Qual foi o ano que ele renunciou? Ele pediu para sair, né? Ele não quis mais. Você vai marcar um X aí. Temos 4 opções, né? Letra A, 1831. Letra B, 1931. Letra C, 1731. E a letra D, em 1631. Qual foi o ano, gente? Vocês vão procurar aí no texto. Não vou conseguir identificar. Questão 4. Como foi o fim do governo de Dom Pedro I? Coloque F para falso e V para verdadeiro. Temos aí 3 opções. Letra A. Ele tinha muitos aliados e muitos adversários. Está certo? Letra B. Ele tinha poucos aliados e muitos adversários. E letra C. Ele tinha muitos aliados e poucos adversários. Qual era a opção correta? Aliado, gente, é quando é a nosso favor, né? Adversário é quando é contra. Como é que ele estava? Vocês vão procurar aí no texto. E a última questão, gente, diz assim, ó. O que a imagem acima representa? Vocês estão vendo aí uma imagem, né? Demonstrando o que? Vocês vão dizer aí o que vocês conseguem ver e identificar nessa imagem que a gente tem aí na atividade de hoje, tá certo? Qualquer dúvida é só mandar um oi, estou à disposição. Um beijo e um bom dia!